Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de capacitação de dicas sobre o Moodle. Nos vídeos anteriores nós fizemos aqui uma navegação, onde que estão localizadas as funcionalidades do curso, da página, da disciplina, como enviar mensagens, como fazer edição de links, inserir aí alguns links. E hoje a gente vai começar a falar de questões, porque o Moodle ele é muito bom nisso, ele tem muitos recursos para trabalhar com avaliação, trabalhos, provas, dentro da medida do possível, ele pode contribuir, pode ajudar o professor também nessa tarefa. Existem alguns diferentes caminhos, você pode começar criando atividade e dentro da atividade criada ser dito questionário, lá dentro do questionário você pode ir criando as questões. Mas eu prefiro trabalhar já direto com um banco de questões, que você tendo as questões prontas, você tem aí uma facilidade maior para poder depois utilizá-las e reutilizá-las. Você já organiza, deixa tudo organizado, Então, quando a gente olha aqui em administração do curso, ele aparece a opção banco de questões. E aí a gente tem 4 opções: questões, categorias, importação e exportação. Antes de começar em questões, propriamente ditas, eu vou falar de categorias, tá? O que são categorias? Bom, quando eu olho aqui e seleciono uma categoria, no caso dessa disciplina, eu tenho, tá? Aqui no caso dessa disciplina, se eu não me engano, acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 categorias. Em cada categoria dessas, eu tenho questões vinculadas. Então, toda vez que eu crio uma questão, eu vinculo essa questão a uma categoria. Tá? No caso dessa disciplina, eu só tenho categorias, mas eu tenho outras disciplinas, por exemplo, no ensino médio. Esperar ele carregar aqui, está demorando um pouquinho, ok. Onde eu posso ter categorias e subcategorias. Então, por exemplo, eu venho lá na minha disciplina de matemática do 2º ano. Vou no banco de questões. O que acontece? Eu tenho aqui a categoria principal. Depois, eu tenho, vinculada a essa principal, eu tenho algumas categorias principais. Então, trigonometria. Depois, eu tenho análise combinatória, eu tenho aplicações de sistema, determinantes, e dentro dessas categorias eu posso ter subcategorias. Então, a parte de trigonometria eu tenho como subcategorias ângulo e arcos na circunferência, funções trigonométricas, razões trigonométricas na circunferência, revisão de trigonometria, no triângulo retângulo, semelhança de triângulos. E ainda eu tenho outras subcategorias dentro delas. Por exemplo, só dentro de ângulos e arcos, eu tenho aqui 12 categorias. Em cada categoria dessas eu tenho uma quantidade de questões. Nessa aqui, por exemplo, eu tenho 8 questões. Tá? Então você pode, de acordo com a sua necessidade, ir criando essas categorias. E pode ir criando ao longo do tempo, não precisa criar de uma vez só, que dá muito trabalho, pessoal? Você produzir aí um banco de questões, tá? Quando eu quero criar categorias, então vou clicar aqui em categorias, ele vai aparecer essa tela, tá? Então eu tenho a categoria pai. Então eu posso aqui no caso, colocar a categoria padrão da disciplina, tá? E aí eu posso criar uma categoria dentro dessa, tá? Então eu vou colocar aqui essa categoria capacitação Moodle.
eu posso criar uma categoria dentro dela. Se eu quiser colocar informações aqui dentro, eu posso colocar, mas não é um campo obrigatório, né? Não tem um asteriscozinho vermelho, então não é obrigatório. A hora que eu clico em adicionar categoria, olha lá, já vai aparecer para a gente capacitação Moodle. Se eu vier aqui em questões, tá? Lá no menu aqui de administração, né? E for criar uma nova questão, aqui eu consigo até selecionar a categoria, capacitação Moodle, tá? E se eu for criar uma nova questão, depois que eu selecionar a opção, eu posso vincular a categoria que eu quiser. Por falar em criar questões, né? Vou até cancelar. Então vou lá de novo, ó, questões, tá? Aqui já está selecionado capacitação Moodle, poderia estar outro, né? Poderia estar teste, poderia estar diagonalização, enfim. Ele deixa geralmente selecionado a última que você utilizou. Então, por exemplo, lá em capacitação Moodle, não tem nenhuma questão. Então, eu clico em criar uma nova questão. O Moodle do IFTM apresenta essas opções, tá? Existem algumas outras opções, dependendo da versão do Moodle, né? Dependendo de como foi feita a instalação. Então, para cada questão, você tem, quando seleciona, uma breve descrição dela. Não vou dizer que nessa descrição dá para saber perfeitamente o que a questão faz, porque confesso para vocês que eu tive que dar uma estudada em algumas opções. Eu costumo usar mais de múltipla escolha, tá? Mas quando você seleciona, ele vai te dando aqui algumas informações sobre cada tipo, né? Então aqui a resposta de cada subquestão deve ser escolhida de uma lista de possibilidades. A gente tem a associação de resposta curta aleatória, né? Então, por exemplo, essa de associação é aquela questão onde você tem alguns elementos que se associam aos outros. Então, ele vai criar ali uma lista de opções de acordo com as informações que você preencher, e com base nelas, ele vai, na hora que a questão estiver pronta, vai aparecer para o aluno as opções, né? Num list box, para ele poder escolher aquele que ele achar que está correto, né? Pode ser várias opções de associação. Aí a gente tem a associação de resposta curta aleatória. Então aqui já é uma categoria um pouquinho diferente, tá? Você, como questão associativa, mas criada aleatoriamente a partir das questões de resposta curta em uma categoria particular. Então, o que acontece? A gente tem aqui essa modalidade, que é uma questão de resposta curta, né? Você cria uma certa quantidade de questões e essa de associação pode pegar aleatoriamente uma quantidade de respostas curtas e organizar dentro de uma questão única. Tá? Então, para usá-la, obrigatoriamente você tem que ter algumas questões de resposta curta cadastradas. Depois, num vídeo posterior, vou mostrar como que a gente pode usar esse tipo de questão. Aí nós temos depois a questão de cálculo simples e a questão de calculado. Tá? Em ambos os casos, você tem a possibilidade de trabalhar com uma fórmula dentro da questão. Então, você tem lá um exercício de física. A resolução do exercício é feita por meio de uma fórmula, né, com algumas variáveis do problema, uma ou mais, tá, que estão presentes no enunciado. Desde que isso faça sentido na questão, você pode tornar esses valores, essas incógnitas, né, variáveis. E aí você pode, com esses dois tipos de questão, criar aí uma faixa de valores. O Moodle vai sortear e vai apresentar questões, a mesma questão, porém com valores de respostas diferentes para cada aluno, tá? A diferença entre uma e outra basicamente está nas opções, né? Uma
ela dá a opção de você fazer um sorteio aleatório uniforme, com igualdade, né, de possibilidades, a outra não, tá? Essa calculada é um pouquinho mais sofisticada. Nós temos a de dissertação, onde o aluno, você coloca lá um enunciado e vai ter o espaço para o aluno preencher aquilo que você pedir, né? Nós temos a de múltipla escolha, então você pode colocar aí várias escolhas para o aluno estar fazendo. Nós temos a de múltipla escolha calculada, tá? Que pode incluir várias. É como se eu pudesse fazer várias questões calculadas em opções de múltipla escolha. É uma mescla das duas. A gente vai fazer um exemplo aí para entender. A questão numérica, que ela vai corrigir, ver se um valor numérico fixo que você pré-estabelecer está correto, né? Ele vai preencher um número. A resposta curta, ele vai preencher, né, um texto, tá? As respostas embutidas, que ao longo de um texto você pode colocar, né, verdadeiro, falso, você pode colocar múltiplas escolhas, né? Você coloca um texto lá, que é que ele complete esse texto. Então dá para você selecionar algumas opções para ele fazer, completar dentro do texto e te dar uma resposta, né? Verdadeiro ou falso, né? Não precisa nem explicar muita coisa, né? Você vai ter duas opções, né? Classificar uma afirmação como verdadeira ou como falsa. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos parando por aqui. E aí nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.